Paz do Senhor, bom dia a todos. Estou aqui mais uma vez. Começamos mais uma vez o nosso pão diário, mensagem bíblica de Deus para a sua vida. Muitas mensagens, meditações, aquilo que Deus quer para a nossa vida, aquilo que Deus quer para os nossos dias. Estamos juntos todos os dias na minha contribuição, na sua contribuição, na nossa união para pregar, falar da palavra de Deus e aproveitarmos e comermos esse pão tão gostoso que é a nossa palavra, não é? Hoje nós vamos iniciar uma série de estudos. A partir de hoje, acompanhe todos os dias dessa série. Uma série muito boa, uma série muito abençoada e que eu creio que vai fazer vai trazer muitas bênçãos para a sua vida. Qual o nome da série? O nome da série será Heróis da Fé. Essa série Heróis da Fé nós vamos tratar de cada um dos personagens que são citados em Hebreus capítulo de número 11, a sua contribuição, a sua história e como nós chegamos até os dias de hoje com esses heróis que foram tão importantes para que a palavra de Deus fosse completada, concretizada. Série Heróis da Fé, Hebreus capítulo de número 11, inicia-se a partir de agora. Desfrute desse vídeo novo e estamos juntos todos os dias no nosso pão diário. Bom, o título diz, Hebreus 11, versículo 1. O título é A Natureza da Fé e Exemplos de Fé Tirados do Antigo Testamento. Vamos lá, primeiramente, o livro de Hebreus. O que o livro de Hebreus é? O livro de Hebreus é um tratado teológico que tem como função fazer uma espécie de comparação do antigo conceito, ou seja, o Antigo Testamento, a lei, os profetas, a forma com que era feito no Antigo Testamento a adoração a Deus, a comunhão de Deus, o conceito, a aliança de Deus com os homens do Antigo Testamento, comparando-se com o Novo. E o autor, importante dizer, abrindo parênteses, não sabemos quem é o autor do livro de Hebreus. São várias as teorias. Alguns podem dizer que o autor foi Apolo, outros dizem que pode ter sido de Paulo. Na verdade, a autoria de Paulo é um pouco questionada pelo fato de que sempre que Paulo escrevia uma carta, ele se identificava. Tem uma curiosidade, você pode ver aqui agora na sua Bíblia. Todas as cartas do apóstolo Paulo, ele se identifica no início. Paulo, apóstolo de Cristo, chamado para ser apóstolo. Todas as cartas, sem exceção de Paulo, têm uma espécie de assinatura dele identificando-se. Em Hebreus não temos isso. Hebreus inicia-se com a famosa frase, porque Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras dos pais pelo profeta, aos dias atuais falamos pelo Filho. Então é diferente da forma da escrita de Paulo e da identificação. Alguns até acham que pode ter sido uma autoria feminina, talvez Priscila tenha sido a autora do livro de Hebreus. Mas o que sabemos é que o livro de Hebreus não tem um autor definido. Mas o maior dos autores desse livro é o próprio Deus, é o próprio Cristo, que inspirou esse autor e fez uma comparação. O livro de Hebreus é uma comparação dos moldes do Antigo Testamento com a nova aliança feita por Cristo, uma aliança superior, gravada na cruz, no seu sacrifício para a nossa redenção. Hebreus capítulo de número 11 vai ter uma retomada do Antigo Testamento, uma espécie de retrospectiva de alguns dos principais heróis do Antigo Testamento. Versículo de número 1 vai dizer o seguinte. Primeiro ele vai falar sobre a fé, o autor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Olha só, primeira coisa, o que a fé é? Firme fundamento. Quando a gente fala firme fundamento, o que tem na nossa cabeça é uma ideia de algo bem estabelecido. Fundamento é aquilo que dá base, por exemplo, na construção civil ou uma construção. Você tem um prédio gigantesco e você tem os pilares que sustentam esse prédio. Se um pilar cair, se os pilares caírem, o prédio desaba. Até na Bíblia nós temos isso. Quando Jesus diz que ele era a pedra que os edificadores rejeitaram e se tornou pedra de esquina, o que acontece? Nos tempos bíblicos, as casas eram construídas basicamente de pedras. E você tinha as pedras que os edificadores rejeitavam. Por quê? Porque eram pedras que não se encaixavam na construção. Eram pedras de menor qualidade, digamos assim. Então eles jogaram fora. A pedra de esquina era uma pedra que ficava em um ângulo de 90 graus e que sustentava a casa. Então era a pedra principal, a peça principal da casa. Então quando Jesus disse que ele era a pedra que os edificadores rejeitaram e se tornou pedra de esquina, é porque ele era alguém que era rejeitado pelos judeus, mas ele acabou sendo pedra de esquina porque através dele a igreja se sustentou.
Então a fé é esse firme fundamento, essa pedra de esquina que fundamenta a nossa vida em Deus. Das coisas que se esperam, ou seja, das grandes bênçãos que Deus tem preparadas para nós, que ainda não ocorreram, dos grandes promessas, as coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Nós não vemos Deus, nós não vemos fisicamente Deus, mas nós cremos na sua existência, porque Ele é poderoso e o seu poder reflete em nossas vidas. É como o vento, você não vê o vento, mas você sente a sua ação. Da mesma maneira é Deus, você não consegue ver Deus, mas você sente o poder e a atuação dele na sua vida. Versículo 2. Porque por ela, ou seja, a fé, os antigos alcançaram testemunho de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito. Não, vamos voltar um pouquinho. Versículo 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Ou seja, o Hebreus capítulo de número 11 vai falar sobre os antigos, o testemunho dos antigos, a prova da fé dos antigos está registrada na Bíblia. Então o autor vai retornar ao Antigo Testamento e dizer alguns dos exemplos desses antigos que por meio da fé alcançaram esse testemunho de que agradaram a Deus. Versículo de número 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, da maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha só, esse versículo é muito científico, olha que legal. Primeiro, os mundos. A palavra mundo é a palavra grega cosmo. Ela tem vários significados. Você pode ter como identificação do mundo pecaminoso, quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Essa palavra cosmos se refere ao mundo de pecado. Ela pode se referir também ao mundo, planeta Terra, e também pode se referir a planetas. E nesse versículo está se referindo aos planetas. Em João capítulo 1, versículo número 1, vai dizer que no princípio era o Verbo, Jesus Cristo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E tudo que foi feito por ele. Então Jesus Cristo é o autor da criação de todas as coisas do universo. O Filho criou as coisas. Uma das coisas criadas pelo Filho foram os mundos ou os planetas. Então ele fala, nesse ponto, trata da astronomia. Todos os planetas foram criados pela palavra de Deus. Marte, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Plutão não é planeta, né? Foi rebaixado. Mas todos os planetas no sistema solar, no universo, foram feitos pela palavra de Deus de forma extraordinária. E mais à frente vai falar uma coisa interessante. Da maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O que isso está sendo falado? Está se tratando do mundo subatômico. Tudo que nós vemos hoje, nós tocamos, foi feito de átomos. A palavra átomo significa indivisível. Tudo que nós temos foram feitos de átomos. Então você tem o mundo inteiro de coisas que são vistas, o universo de coisas que são vistas, mas que são feitas por aquilo que não se vê, invisíveis, microscópicas. Referência ao mundo atômico, subatômico, prótons, nêutrons, elétrons, quarks, ups, downs, todos esses elementos do mundo subatômico são citados aqui de maneira popular. Então olha só que informação científica extraordinária, não é? Muito antes da descoberta do átomo, nos últimos séculos atrás, nós temos aí a Bíblia falando do átomo. Extraordinário. Versículo de número 4. Esse é o versículo que será estudado, o último versículo que será estudado hoje. Será o nosso personagem de hoje. Diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Olha que extraordinário. Primeiro exemplo de herói da fé, Caim. Caim não, Abel. Terrível a minha substituição, mas foi Abel o primeiro exemplo de herói da fé. Por que Abel? Olha que interessante, eu tenho algumas conjecturas. Não foi Adão citado ali como primeiro herói da fé. O pai da geração, o pai de todas as pessoas do mundo, Eva, a mãe de todas as pessoas do mundo, não são citados como primeiro herói da fé. Por quê? Porque caíram em pecado e levaram a humanidade à desgraça. Então é terrível o pecado, é terrível a traição. E eles alcançaram salvação? Com certeza, Adão e Eva. Mas o seu nome não ficou gravado na história como herói da fé, mesmo sendo o pai de toda a humanidade. Primeiro a ser citado foi Abel. Então, a primeira citação nós temos então de Abel. E quando você vai ver as citações dos heróis da fé, você vai ver que tem uma sequência cronológica. Você vai dos primeiros até os últimos. Quem foi Abel? Abel foi filho de Adão e Eva. Ele teve vários irmãos e irmãs.
E Abel era um filho muito dedicado a Deus. Era alguém que trabalhava na área rural com seu pai. Abel, ele começou, após a condenação de Adão e Eva, eles começaram a vagar sobre a terra, ele começou a trabalhar na área, digamos assim, de pecuária, e ele começou a trabalhar com animais. Foi um homem muito importante e muito dedicado a Deus. Ele amava a Deus. A história de Caim e Abel ela é muito curta, mas nós entendemos que Abel era um servo fiel de Deus pelas entrelinhas do que a Bíblia diz. Então, em determinado momento, eles foram oferecer sacrifício a Deus. É a primeira vez que nós temos uma menção de sacrifício oferecido a Deus na Bíblia. Abel, ele ofereceu do fruto da terra, Abel ofereceu o melhor dos seus cabritos e Caim ofereceu do fruto da terra. Caim, ele já tinha um aspecto já voltado para o mal. E quando ele viu que Deus se agradou da oferta de Abel e não de Caim, a Bíblia vai dizer, Deus rejeitou a Caim e a sua oferta. Por quê? Porque Deus sabia que o coração de Caim já estava voltado para o mal. Deus sabia das intenções más de Caim. Provavelmente Caim já era um filho rebelde, Caim já era um filho mau, Caim já era um filho terrível, uma consequência direta do pecado de seu pai e mãe, que abriram espaço para a entrada do pecado no mundo. Sem o pecado de Adão e Eva, Caim seria alguém extremamente abençoado. Mas a partir do momento em que o pecado entra no mundo, Satanás tem a liberdade de nos tentar nas nossas ações, pensamentos, atitudes. E aí, Abel, então, oferece o sacrifício é aceito por Deus, mas Caim não. Então Caim fica muito irado. E Deus vira para ele e sabe o que ele vai fazer. E ele ainda avisa a Caim. Ele diz, por que decaiu o seu semblante? Por que você está irado? E aí ele diz, olha, se você fizer o bem, haverá aceitação para ti. Mas se você fizer o mal, o pecado está na porta. Mas cumpre a você dominar ele. Mas infelizmente, Caim não ouviu a voz de Deus e encontrou-se com Abel e o matou. Terrível, não é? Nós saímos de um pecado de desobediência de Adão e Eva para um pecado de assassinato entre irmãos. Hoje nós observamos tantos casos terríveis na mídia, não é? Assassinatos terríveis, a gente fica pensando, meu Deus, mas como isso acontece? Desde que o pecado entrou no mundo, lá em Gênesis capítulo 3, o mundo vai de mal a pior e a maldade só aumenta. Foi como se fosse uma porta que foi aberta para o ser humano, para tudo de mal que pudesse chegar, para destruir a beleza daquilo que Deus havia criado. Mas Deus então proporciona Jesus Cristo para a redenção da humanidade. Caim mata o seu irmão Abel e é condenado e vaga pela terra. Abel foi morto. O seu sangue estava sobre a terra e Deus fala com Caim, olha, o sangue do seu irmão clama de mim desde a terra. Abel foi morto e Abel alcançou a salvação. Sim, Abel foi o primeiro ser humano que alcançou a salvação. Agora a Bíblia não diz, mas a gente pensa em algumas coisas interessantes. Como que será que foi a recepção de Adão e Eva desse pecado de Caim e Abel, de Caim? Como que eles receberam a notícia de que seu filho foi assassinado pelo próprio irmão? Eu imagino que foi terrível, muito choro, muita decepção. E Caim fugindo errante à terra. Então você vê como o pecado ele traz consequências terríveis para a família. Mas Abel recebeu a herança de Deus nos céus. Porque sendo justo, foi injustiçado. Simplesmente porque ele quis dar o seu melhor a Deus. Por que Abel morreu? Abel morreu porque ele queria dar o melhor para Deus. Sempre que nós queremos dar o melhor para Deus, alguém se levanta contra nós usado por Satanás e quer nos matar espiritualmente. Mas se nós dermos o nosso melhor a Deus, a nossa melhor oferta, Deus há de nos recompensar. A história de Abel é uma história trágica, mas também uma história redentora de alguém que dedicou sua vida a Deus e entregou ao seu sangue, porque ele amava demais ao nosso Deus. Abel será um exemplo eterno de um grande herói da fé. Espero você no próximo vídeo da nossa série Heróis da Fé, todos serão citados. Não perca o versículo. Nós paramos em Hebreus capítulo 11, versículo de número 4. Vamos ver qual é o nosso personagem no próximo vídeo? Aguardo vocês amanhã no nosso Pão Diário, série Heróis da Fé.
Aguardo todos vocês e a paz do Senhor e um bom dia.